Olá, paz seja convosco. É uma alegria e um privilégio estarmos juntos para mais uma aula da disciplina Introdução à Missologia. E a nossa jornada acadêmica espiritual nos conduzirá por um tema de extrema relevância para a missiologia, o inclusivismo. Trata-se de uma discussão que toca o cerne da nossa fé e nossa missão, explorando a complexa questão do destino eterno daqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de forma clara e explícita. Ao longo desta aula, iremos desbravar as diferentes matizes do inclusivismo, não com o intuito de apresentar uma única resposta definitiva, mas sim de equipá-los para uma reflexão profunda e biblicamente fundamentada. O nosso objetivo não é de forma alguma diminuir a centralidade de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, mas sim compreender como a misericórdia e a graça de Deus podem se manifestar de maneiras que transcendem nossas categorias e expectativas humanas. Começaremos explorando as raízes históricas do inclusivismo, observando como essa perspectiva já se manifestava em alguns dos pais da igreja primitiva, como Justino Mártir e Clemente de Alexandria. Ele nos oferece um ponto de partida fascinante, mostrando que o debate sobre o destino dos não evangelizados não é algo novo. Em seguida, analisaremos os argumentos que apoiam o inclusivismo, buscando entender por que essa visão se tornou tão proeminente em certos círculos teológicos. Aprofundaremos a nossa discussão na base bíblica do inclusivismo, examinando passagens que à primeira vista podem parecer contraditórias, mas que, quando lidas em seu contexto, revelam a amplitude do plano redentor de Deus. Por fim, exploraremos as diferentes tipologias do inclusivismo, classificando as diversas abordagens e suas implicações. A nossa meta é que ao final desta aula vocês se sintam mais confiantes para dialogar sobre este assunto, sempre com humildade, respeito e uma profunda dependência do Espírito Santo. Hoje, a nossa jornada pelo capítulo 5 nos leva a um dos debates mais intrigantes e importantes da teologia, o inclusivismo. O ponto central a ser compreendido é que essa visão teológica, como nosso livro base descreve, não é uma negação da centralidade de Jesus Cristo. Ao contrário, ela busca expandir a nossa compreensão da graça e do plano de salvação de Deus. Enquanto o exclusivismo argumenta que a salvação está restrita àqueles que expressamente professam a fé em Jesus, e o pluralismo defende que todos os caminhos religiosos são válidos, o inclusivismo se posiciona de forma única. Ele sustenta que a salvação é exclusivamente por meio da obra redentora de Cristo, mas que o benefício dessa obra não se limita apenas aos que ouviram o Evangelho. A essência do inclusivismo reside na crença de que o desejo de Deus de salvar a todos é um ponto central e ativo e que ele pode aplicar a salvação de Cristo a pessoas que, por motivos de geografia ou história, nunca tiveram a chance de ouvir a pregação do Evangelho. O inclusivismo nos convida a considerar a justiça e o amor de Deus de uma forma mais ampla, reconhecendo que ele pode estar operando e se revelando de maneiras que não compreendemos completamente. Ao longo de nossa análise, desmistificaremos a ideia de que o inclusivismo é uma forma de relativismo religioso. Ele é, na verdade, uma abordagem profundamente cristocêntrica que busca reconciliar a soberania de Deus com a sua misericórdia universal. É uma proposta que nos desafia a olhar para o destino dos não evangelizados com uma esperança fundada na natureza de um Deus que não deseja que ninguém se perca.
A visão de que o inclusivismo é um conceito novo é, na verdade, um equívoco. Ao explorar o livro-texto, notamos que as sementes dessa ideia foram plantadas muito cedo na história da Igreja, especificamente nos escritos dos pais da Igreja primitiva. Justino Mártir, uma figura proeminente do segundo século, é um exemplo notável. Ele desenvolveu o conceito de logos espermaticós, ou sementes do verbo. Para ele, o verbo de Deus que se manifestou plenamente em Jesus Cristo tinha sua presença de influência espalhadas por toda a criação e cultura humana. Ele argumentava que, em certa medida, os filósofos gregos e outras pessoas que viviam de acordo com a razão e buscavam a verdade estavam, sem saber, respondendo a essa semente do verbo. Justino chegou a sugerir que essas pessoas poderiam ser consideradas cristãos de uma forma indireta, pois a semente divina já estava operando nelas. Outros teólogos importantes, como Irineu e Clemente de Alexandria, também contribuíram para essa linha de pensamento. Eles acreditavam que a sabedoria de Deus se manifestava em diferentes culturas e tradições, atuando como uma preparação para a revelação completa que viria em Jesus Cristo. Essa perspectiva nos mostra que o debate sobre o destino dos não evangelizados não é algo recente, mas uma discussão que tem uma longa e rica história na teologia cristã. Com base no livro-texto, o inclusivismo se fundamenta na tentativa de resolver um dilema teológico profundo: como harmonizar a justiça divina com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. A questão central que essa visão busca responder é: como um Deus de amor e justiça poderia condenar eternamente aqueles que jamais tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? O inclusivismo não tem a intenção de diminuir a importância de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, mas sim de defender que o alcance de sua obra redentora é universal. Para os inclusivistas, Deus, em sua misericórdia, provê a graça necessária para que aqueles que não tiveram acesso à mensagem de Cristo possam de alguma forma responder a ele. A ideia central é que a salvação é para todos e que a obra de Cristo é eficaz para aqueles que buscam a Deus de forma sincera, mesmo que não tenham o conhecimento pleno da revelação. A visão inclusivista argumenta que, embora as Escrituras não ofereçam uma resposta direta sobre o destino dos não evangelizados, a própria natureza de Deus revelada em Cristo aponta para uma solução mais abrangente e misericordiosa. A visão otimista sobre o destino dos não evangelizados, mencionado no livro base, é a pedra angular do exclusivismo. Ou melhor, do inclusivismo. Ela sugere que a graça de Deus não se limita ao conhecimento explícito da salvação, mas pode ser aplicada a todos que, em seu contexto, buscam a Deus com um coração sincero. Conforme o livro-texto, a base bíblica para o inclusivismo não se apoia em um único versículo, mas em um conjunto de passagens que revelam o caráter universal do plano de salvação de Deus. Um dos textos mais importantes e frequentemente citado é Gênesis 12.3, onde Deus fez a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem é fundamental para a visão inclusivista. Ela mostra que o propósito de Deus para a redenção da humanidade sempre foi mais amplo do que a nação de Israel. A promessa a Abraão não era apenas para que ele se tornasse o pai de uma grande nação, mas para que, através da sua descendência, a bênção da salvação alcançasse todas as nações do mundo.
O inclusivismo interpreta essa bênção como a salvação em Jesus Cristo. Assim, a promessa a Abraão se torna a base do Evangelho. A bênção prometida é a graça e o perdão de Deus que se manifestam em Jesus. O inclusivismo argumenta que o alcance dessa bênção não pode ser restrito apenas àqueles que tiveram acesso explícito à mensagem do Evangelho. Essa visão expande a compreensão do trabalho de Deus, mostrando que ele opera além dos limites da tradição judaico-cristã, alcançando toda a humanidade como seu plano redentor. Além de Gênesis 12.3, o livro-texto apresenta outros exemplos bíblicos que reforçam a perspectiva inclusivista, demonstrando que o plano de salvação de Deus se estende para além das fronteiras de Israel. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 5 e 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vemos que Deus abençoou nações pagãs, como os edomitas e os sírios, mesmo quando o povo de Israel não estava envolvido diretamente. Isso mostra que Deus age soberanamente e não se limita a um único povo. O profeta Amós também enfatizou essa verdade ao declarar que Deus havia realizado feitos poderosos para outras nações, como os filisteus e os sírios. Isso sugere que a ação redentora de Deus não se restringe a Israel, mas abrange toda a humanidade. No entanto, o exemplo mais impactante para o inclusivismo é a história de Cornélio, o centurião romano, em Atos 10. Ele era um gentil não judeu que orava a Deus e praticava a caridade. O fato de Deus ter enviado o apóstolo Pedro para pregar o evangelho a ele e o Espírito Santo ter se manifestado em sua casa antes mesmo de sua conversão formal é um forte argumento para os inclusivistas. Essa narrativa sugere que Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio e que a redenção em Cristo pode ser aplicada à pessoa que já buscavam a Deus, mesmo sem uma revelação completa. A história de Cornélio, como descrita no livro-texto, é um dos principais pilares do inclusivismo, pois mostra que a graça de Deus pode alcançar aqueles que estão dispostos a recebê-la, mesmo que não tenham tido acesso total ao Evangelho. De acordo com o texto, a visão inclusivista sustenta que a redenção de Jesus Cristo é o alicerce da salvação, mas questiona como essa redenção se aplica a todos os seres humanos, independentemente de terem ouvido o Evangelho. O ponto central é que a salvação, embora venha exclusivamente por Cristo, pode ser estendida àqueles que, como Cornélio, já demonstravam uma busca sincera por Deus. O inclusivismo argumenta que a falta de conhecimento sobre a obra de Cristo não é um fator que desqualifica uma pessoa para receber a graça de Deus. A salvação para os inclusivistas não é uma recompensa por ter um conhecimento intelectual perfeito da revelação, mas sim um presente de Deus concedido àqueles que o buscam de coração. Essa perspectiva permite que os inclusivistas entendam como pessoas em outras tradições religiosas que vivem vidas justas e sinceras podem ser incluídas no plano de salvação. Eles acreditam que a graça de Deus opera de forma misteriosa e que ele pode aplicar a redenção de Cristo mesmo àqueles que não têm plena consciência disso, desde que já estejam em uma jornada de busca pela verdade. Baseado no texto, o inclusivismo se posiciona de maneira única no debate sobre as religiões. Diferente do pluralismo que vê todas as fés como os caminhos igualmente válidos para Deus, o inclusivismo mantém uma visão cristocêntrica. Ele defende a singularidade de Jesus Cristo como o único mediador e salvador da humanidade. No entanto, a sua abordagem é aberta ao diálogo com outras religiões.
os inclusivistas acreditam que o Espírito de Deus pode estar operando e se manifestando de diversas formas nessas tradições. A busca pela verdade e por Deus, presente em outras culturas, é vista como um reflexo da semente da palavra divina que foi plantada na humanidade. A distinção vital é que, para o inclusivismo, a fé em Cristo pode não ser o único meio pelo qual a salvação se manifesta, mas Cristo é, sim, o único caminho para a salvação. Em outras palavras, a salvação vem de Cristo, mesmo que uma pessoa em outra religião não tenha um conhecimento explícito sobre ele. Essa visão permite que o diálogo interreligioso ocorra sem que os cristãos precisem abandonar sua identidade ou a crença na singularidade de Jesus. Com base no texto, é fundamental entender que o inclusivismo não é uma invenção recente ou uma ideia isolada. Na verdade, ele tem uma história longa e rica na teologia cristã, sendo defendido por uma série de teólogos e pensadores importantes de diferentes épocas e tradições. O nosso livro-texto nos apresenta uma lista que demonstra essa continuidade histórica. Vemos nomes na igreja primitiva como Justino Mártir e Irineu, que já exploravam conceitos que se assemelham ao inclusivismo. Isso nos mostra que o debate sobre o destino dos não evangelizados não é algo novo. Mais adiante na história do século XVIII, o teólogo John Wesley também explorou a ideia de que a graça de Deus tem um alcance universal. Já no século XX, figuras proeminentes como Lewis e John Sanders defenderam formas de inclusivismo. Essa lista, que engloba diferentes períodos e tradições teológicas, deixa claro que o inclusivismo é uma visão que persiste e continua a ser discutida. Ele não está restrito a um grupo ou um movimento específico, mas sim representa uma linha de pensamento que atravessa toda a história da teologia. Ao examinarmos o inclusivismo, percebemos que não se trata de uma visão. Baseado no livro-texto, é essencial entender que o inclusivismo não é uma doutrina uniforme, mas sim uma visão com diversas abordagens. A falta de unanimidade é evidente até mesmo dentro de grandes tradições como o protestantismo e a Igreja Católica. As variações do inclusivismo se concentram em pontos chaves como a mediação da salvação. Como a obra de Cristo se aplica a quem não o conhece? O conhecimento de Cristo é um conhecimento explícito de Jesus, necessário para a salvação? A presença do Espírito Santo. De que forma o Espírito Santo opera em outras religiões? O texto ainda menciona a discussão sobre os cristãos anônimos, um termo que, embora controverso, ilustra uma das maneiras pelas quais a redenção de Cristo é aplicada às pessoas que buscam a Deus sinceramente, mas fora da fé cristã. Essas distinções demonstram que o inclusivismo é um conceito teológico complexo, com nuances que variam de acordo com a forma como cada teólogo ou tradição lida com essas questões. Com base no texto, é fascinante observar como o inclusivismo se tornou uma visão dominante no movimento pentecostal. Essa forte presença não é por acaso, ela tem raízes na teologia wesleyana de santidade, que exerceu uma grande influência sobre o pentecostalismo. A teologia wesleyana historicamente enfatiza a graça de Deus como um dom que se estende a todos, e não apenas a um grupo seleto. Essa visão universalista da graça cria um terreno fértil para o inclusivismo. O pentecostalismo, com sua ênfase na experiência pessoal e na ação soberana do Espírito Santo, aprofunda ainda mais essa inclinação. Para os pentecostais, a atuação do Espírito Santo não se restringe a rituais ou instituições.
Eles acreditam que o Espírito pode operar de maneiras inesperadas e fora dos limites formais. Isso se alinha com a visão inclusivista de que Deus pode trabalhar em vidas que não tiveram acesso explícito ao Evangelho. A crença em milagres e na ação direta de Deus na vida das pessoas tornam mais fácil para os pentecostais aceitarem que a salvação pode ser alcançada de formas que não se encaixam nas categorias teológicas tradicionais. Para finalizar a jornada pelo inclusivismo, nos revela que essa visão não busca anular a centralidade de Jesus Cristo. Na verdade, ela a exalta, argumentando que a obra de redenção de Cristo é tão poderosa e abrangente que sua graça pode alcançar até mesmo aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir seu nome. O inclusivismo nos força a refletir sobre a complexidade da natureza de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso, soberano e amoroso. Essa visão nos incentiva a abandonar uma perspectiva restrita da salvação e a abraçar a esperança de que Deus está em ação em toda a humanidade, operando de formas que talvez não compreendamos totalmente, e até mesmo fora dos limites tradicionais da Igreja. Em última análise, o inclusivismo é um convite à confiança na sabedoria e no amor de Deus. Ele nos assegura que a vontade divina de salvar não será frustrada e que Deus, em sua perfeição, fará o que é justo para todos. A discussão sobre o inclusivismo me leva a um lugar de profunda humildade e dependência de Deus. A verdade é que a salvação não é uma conquista humana, mas um dom da graça de Deus mediado por Jesus Cristo. Não podemos colocar Deus em uma caixa, nem limitar a sua misericórdia ao que a nossa mente finita pode compreender. Acredito que a Bíblia é clara em afirmar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. No entanto, a forma como essa graça se manifesta para aqueles que nunca ouviram o Evangelho é um mistério que nos convida a confiar plenamente na justiça e no amor de Deus. A nossa responsabilidade como cristãos não é julgar o destino dos outros, mas obedecer à grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações. A nossa missão é proclamar as boas novas com urgência e paixão, sabendo que a salvação de Deus está disponível para todos que o buscarem de coração. E que esta aula nos inspire a ser missionários cheios de esperança que confiam na soberania de Deus e na eficácia da obra de Cristo, que é suficiente para salvar toda a humanidade. Que a nossa vida seja um testemunho do amor de Deus e que Ele nos use para levar a mensagem de salvação a cada canto da terra, para que nenhum coração seja privado da oportunidade de conhecer Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Oremos. Pai Celestial, Pai de amor e misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos achegamos a Ti neste momento com corações gratos por Tua palavra e pela Tua graça. Senhor, sabemos que a Tua vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Te agradecemos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que derramou seu sangue precioso para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pedimos neste momento que nos perdoe por qualquer arrogância ou presunção em nosso coração e que nos ajude a confiar na Tua justiça e no Teu amor, que são infinitamente maiores que os nossos. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender o mistério da Tua graça e que a nossa fé em Jesus Cristo seja a âncora de nossa alma. Ajuda-nos a ser sensíveis ao Teu chamado para a missão, para que não sejamos negligentes em proclamar o Evangelho a todos que nos cercam. Capacita-nos, Senhor, a viver a nossa fé com humildade e compaixão e a ser um reflexo do Teu amor a todos que nos cercam.
Confiamos em Ti, Senhor, para que o Teu plano redentor se cumpra em toda a terra e para que o nome de Jesus seja exaltado e adorado por todas as nações, tribos e línguas, e em nome de Jesus Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém.